muito que bem, você que está assistindo esta live no gravado, o assunto de hoje é o seguinte: será que o processo terapêutico de acolhimento da criança interior pode ajudar alguém que está passando por depressão, ansiedade e luto? Será? Pois muito que bem, se você quer saber a resposta para essa pergunta, é só ficar até o final da live, porque a minha convidada tem uma história que venceu todas essas 3 questões importantes e ela vai estar aqui comigo hoje para contar essa história. Enquanto você que está assistindo no gravado, aguenta aí que eu vou receber a galera que tá chegando aqui comigo hoje no ao vivo. Boa noite, meu povo. Mayra, seja bem-vinda, obrigada. Duda, a Fê, a Ju, a Sumaia. Noemi também tá aqui, Bárbara. Gente, boa noite. Josi, a Paula, Júlia, Gabi. Gente, eu acabei de falar nos stories que toda vez que vou fazer algo que como uma live, por exemplo, eu fico nervosa. Ai, Marcinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Marina, a Carol. E aí, é um nervoso gostoso. É um nervoso que aprendi a me relacionar com essa sensação de nervo, né? Aquela ansiedade gostosa. Jana, seja bem-vinda. Rayana. Oi, tia Josi. Oi, gente. Vocês me matam do coração quando vocês me chamam de tia Josi, Rai. Camila. Eu tô bem, Marcinho, e você? Gente, o assunto de hoje é uma história que nós estamos esperando, tanto eu quanto a Adri, nós estamos esperando por 1 ano para contar essa história. 1 ano para ser contada essa história. E eu acho que isso que tá me deixando assim mais... maravilhosa, amor! É isso que tá enchendo mais o meu coração de alegria por estar aqui hoje, né? Pra gente poder finalizar o ciclo de 2022 com uma história que traz tanta luta, dificuldade, mas também tanta vitória. Hoje eu vou receber a Adriana Siqueira. Ela é minha cliente já faz bastante tempo e ela vai contar pra vocês, e eu achei tão bonitinho que ela falou assim pra mim: a gente precisa fazer a nossa live, porque eu não contei minha história ainda no Instagram, porque tô esperando a nossa live pra poder contar. Então, enquanto eu espero a Adri chegar, gente, quem estava no grupo do WhatsApp, quem assistiu a aula sobre criança interior, o exercício que eu dei no Natal, me conta que eu fiz. Quem sabe o que é criança interior? Quem já passou por um processo terapêutico de acolhimento da criança interior, também me conta aqui. Eu conheço. Ou então, se você já ouviu falar ou não entende muito bem, não sei muito bem o que é isso. Que história é essa de criança interior, gente? Que coisa mais diferente. Você tava, Carol? Você gostou? Me conta como foi a sua experiência. Se deu certo. A Bárbara já. Eis que Dona Adri acaba de entrar por aqui. Me contem se tem alguém aqui com a gente agora, nesse momento, que não sabe o que é criança interior. Eu tava na aula, a Jana. Basicamente, o processo que eu uso com todas as minhas clientes e, inclusive... Eu preciso, tia Jo, já vou me inscrever na imersão. Aí, Rayana, é isso! A Jo tá aqui, mentorada e cliente, tô ciente, esse bagulho é doido. Ele é muito doido. Esse bagulho é muito doido, né, Jo? E funciona demais, até para os céticos. Jo, você vai ser uma que em breve estará aqui comigo, porque sua história também, minha senhora. O processo que é baseado na criança interior... ele vai de encontro à nossa base de formação de quem você é hoje, da forma como você se relaciona com o mundo, como o seu cérebro funciona. Enquanto nós somos crianças ali até
a base mesmo feita até os 7 anos de idade, desde o nascimento, mas eu costumo dizer que a sua história começou muito antes da sua gestação, muito antes de você pensar em existir dentro da barriga da sua mãe. A sua história já estava sendo contada na sua mãe, na sua avó, nas suas bisavós, em todos aqueles que vieram antes de você. Então, quando o processo da criança interior, quando eu digo isso, o que eu estou dizendo? Que nós precisamos olhar para a base de funcionamento do seu cérebro, para como o seu cérebro aprendeu a funcionar. Só que a criança interior, ele é o seu colocar o pezinho na água. Tem muito mais coisa ali, mas ela é a abertura, é o ponto de entrada, é a porta para você começar a fazer um processo de cura para ir para a vida, gente, mais feliz, mais leve, certo? Minha criança interior tem me dado trabalho esses dias. Ju, vem pra imersão. Janeiro inteiro. A Duda, participei da imersão, tô na mentoria e a nossa terapeuta é simplesmente incrível. Dica para todos, apenas façam. A criança de vocês vão agradecer. Ai, que lindo! Dudíssima, maravilhosa! Então, olhar para nossa base de funcionamento do nosso cérebro nos ajuda a olhar pro futuro de uma forma mais leve, mais saudável e com a capacidade que a tua criança tem de te ajudar a realizar seus sonhos. Por quê? Porque criança interior não é só dor, sofrimento e trauma. Criança interior é potência, meus queridos. Criança interior é criatividade, é capacidade imaginativa. Quando nós nos conectamos com o poder que existe na nossa criança, com a capacidade de aprendizado que existe na nossa essência, quem é que vai segurar você? Me diga. Quem que vai te segurar? Ninguém, né? A Bárbara vale cada segundo e cada centavo. Apenas façam. Bárbara maravilhosa. Quero, Josi, preciso. Mayra, venha para imersão. Gente, a imersão, como eu disse, eu queria criar um produto super acessível para todo mundo fazer, para ninguém ter desculpa. Você pode pagar em 12 vezes. Porque é o primeiro passo. A partir desse primeiro passo, você vai melhorando a tua vida, inclusive financeira. Por quê? Porque você vai se conectar muito mais com a sua adulta. E aí você vai ter condições de estar em outros processos, entendeu? Estou preparando vocês. E eu sempre digo que tudo o que eu ensino aqui para as minhas clientes na mentoria, na imersão, deveria estar na grade curricular do ensino médio para começar. Antes de ir pra vida, antes de você fazer a escolha de quem você é, a escolha de quem você é, não, do que você vai fazer da sua vida, o que eu vou estudar, que profissão eu vou seguir, vou entrar nesse relacionamento ou não vou? Antes de fazer isso, todo ser humano na face da Terra deveria passar por esse processo. Ai, gente, imagina quanto BO a gente evitaria, quanto BO eu teria evitado. Ai, gente. A Fê, só digo uma coisa, minha vida se divide em antes da Josi e depois da Josi. Te amo, Fê, você também, ó. Todas as minhas clientes estão intimadas. Todas as minhas clientes. Senhora Dri, vamos, Dri. Bora. Eu vou colocar aqui, go live with you. Gente, que honra. Agora falta só você aceitar, Dri. Vê aí se chegou pra você e vai me avisando. Aí! Oi! Ai! Dancinha da vitória pra essa live! Ai, Jô, você tá muito gente. arrumada, eu tô com vergonha aqui. Olha, gente, fala pra mim, se uma senhora maravilhosa como essa precisa arrumar alguma coisa. Essa é a questão, minha filha. Eu tô na idade que eu preciso arrumar, né? A senhora não precisa. A senhora não precisa. Ai, só a luz que emana desse ser, gente, já ilumina um negócio todo, já embeleza tudo. Essa aqui é a Adriana Siqueira, minha cliente do coração, uma das primeiras que vem, ó, né, Dri? Não é de hoje.
E que tem uma Faz tempo. história para contar que enche o meu coração de tantas emoções diferentes, mas de tantas, de tantas, de tantas. Mas uma das emoções que enche o meu coração é de orgulho, de poder ver o quanto essa menina, que tá essa carinha, gente, essa carinha de menininha tem por dentro aí um poder, uma força que não tem cabimento de tão grande. Então é uma honra para mim, minha querida Dri, não só receber você aqui hoje, Muito mas bom. também fazer parte da sua história. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Dri, vamos lá. Vamos começar a contar isso. Vamos começar do começo. Pode. Você vai me guiando aí, que eu sou bem lerda. Não, a senhora não é. Você vai perguntando aí, que eu vou esquecer da minha Ai, ai, própria vamos lá. história. Dri, quando você tomou a decisão de falar, quer saber? Eu vou falar com a Josi. Me interessei. Quando que foi? Como que foi? E da onde surgiu o interesse? Então, vou falar um pouquinho de como a Josi surgiu, né? É, A vida toda, assim, eu não era uma criança feliz. Parecia que eu era feliz, mas eu não era uma criança, assim, sabe? Uma criança saltitante, feliz. E eu acho que eu acostumei muito com isso. Esse para mim era o normal. Então, quando eu engravidei, na minha cabeça estava tudo certo, na minha cabeça eu era feliz, com o pouco que eu tinha, né? E quando eu engravidei, eu acho que até pelos hormônios da gestação, é, parece que ficou mais acentuado aqueles momentos da minha vida que eram ruins, sabe? Aquelas tristezas que eu tinha. Eu chorava muito antes de dormir, sozinha, escondido. Tinha dia que nem esperava a hora de dormir. É, eu chorava, 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 chorava. E assim, eu pensava, não tinha um motivo. Às vezes eu pensava, nossa, por que eu tô chorando? Não tinha um motivo. Era um choro assim infinito que não tinha um motivo. E na gestação isso acentuou muito. Então eu falei, bom, eu preciso dar um jeito nisso. E aí foi um dia que você fez uma live com a Laura e com a Marcela. E aí você foi falando algumas coisas. E aí eu e a Fer assistimos e aí a gente comentou, falou, nossa, talvez a Josi possa dar jeito na nossa questão, né? Aí a Fer conversou com você, fez, eu acho que uma sessão Uhum. ou algumas, pouquíssimas, né? E ela gostou muito. Aí eu falei, bom, talvez ela consiga me ajudar também. Vou testar. E aí, depois disso, deu super E certo. Não, uma não largo frase que a mais. Adriana chegou, gente, e a Adri falou, e eu acho que isso ressoa muito para muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, é o seguinte, a Adri chegou e falou assim, me incomoda eu estar sentindo tudo isso, porque eu tenho tudo. Eu não tenho motivo. Exatamente. É, e assim, era um dos motivos que eu não me abria com ninguém, que eu não falava sobre isso. Até um dos motivos que eu não reconhecia que eu tinha depressão, porque na minha própria cabeça, para mim mesma, eu tinha tudo. Como assim, uma pessoa que tem tudo? Eu estava numa faculdade boa, eu tinha meus pais, eu morava numa casa boa, eu podia comprar o que eu quisesse, eu tinha Nenhum carro. motivo. Então, assim, que motivo eu tinha para estar triste? Que motivo que eu tinha para chorar? Nenhum Esse, motivo. Então, esse pensamento me impediu um pouco uhum. de procurar ajuda antes Esse também. é um pensamento que a gente tem trabalhado. Acho que a gente, eu digo, todas as pessoas que trabalham com saúde emocional precisa falar sobre isso, porque a gente vem de uma base de informação de que você só pode ter problemas que são visíveis.
E isso vem de onde o respeito existe ao desenvolvimento do ser humano se ele é visível. Nós respeitamos um bebê que acabou de nascer e aí ele não tem condição ainda de pegar o copo e tomar o seu leitinho. Então a gente não pega um prato de arroz, feijão e bife e entrega na mão de um bebê de 3 meses e diz: olha aqui, você já nasceu? Eu já fiz minha parte. Você se vira. Já pus você no mundo, já fiz a comida, agora você que se vira comendo. A gente não faz. Por quê? Porque o desenvolvimento daquele bebê é tão visível que isso pareceria ser uma coisa absurda, seria ridículo. Para um bebê de 2 meses, eu pego, eu amamento no peito, ou eu dou a mamadeira. Ah, agora com 6 meses, eu já tô vendo que o processo agora eu já posso introduzir a comida, dali a pouco tem gatinhando, dali a pouco tá correndo. Só que a gente tem essa concepção que é meio instintiva que a partir do momento que a criança tá falando, andando e correndo e comendo, pronto. Não tem mais nada acontecendo naquele lugar, naquela cabecinha. Só que não é assim que acontece, minha gente. A base de funcionamento do cérebro, como eu falei para vocês lá no começo, é justamente formada quando nós estamos dentro da barriga da mãe. Dentro. Gente, psicologia perinatal já veio mostrar que o que acontece com uma mulher 1 ano antes da concepção daquele bebezinho que está dentro da barriga dela, 1 ano antes, vai influenciar no bebê. Por quê? Porque aí já é outro assunto que faremos outra live. Mas então, às vezes acontece de você olhar e falar, tá, se você que está me ouvindo agora tem essa mesma questão de dizer, meu Deus, eu tenho trabalho, eu tenho marido, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu não tô doente, meu corpo tá aqui, eu tô estudando, eu falo, eu dirijo, por que que eu tô sentindo isso? Porque existe aqui dentro de você uma base de informação que aí a gente chama carinhosamente de criança interior. É justamente lá. O problema não tá no eu do hoje, grande. Não. O problema tá, a questão toda tá numa necessidade não atendida durante a nossa infância. E um ponto importante, gente, não importa o que aconteceu com você. Não interessa. Josi, não sei o que aconteceu comigo. Não importa. Não importa se as pessoas que estão em volta de você, quando você era um bebê, estavam lá, tem uma ideia de que, imagina, sua infância foi ótima, você tinha comida, você tinha casa, você ia para a escola, você viajava, você passeava, você tinha roupa, você tinha isso, você tinha aquilo, eu cuidava de você. Não importa. Porque o que importa é como que este cérebro imaturo e em desenvolvimento sentiu o meio onde ela vivia. Qual é a falta que faltou para aquele bebê? Qual é a falta que aconteceu na base de formação daquela criança? Qual necessidade que não foi atendida? Não é que o adulto acredita que não foi, mas que o bebê sentiu que não foi. Aí, tá bom. Você já chegou gravidinha. Uhum. Não, deixa eu só comentar uma coisa antes de fechar essa parte. Você falando aí todo esse assunto, eu tentei puxar aqui na minha memória. Quando foi que eu comecei a chorar sem motivo, sozinha? E eu não consegui encontrar uma data, assim, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. Então é uma coisa que vem desde a infância, Uhum, desde que eu existo, assim. uhum. No, Então, ex, lá na minha base, né? exato. Na criança. O problema, na maioria das vezes, as clientes chegam para mim com um problema tentando resolver um problema. Aí eu já sei que aquele problema que ela está tentando resolver não é um problema que nós vamos resolver. Na maioria das vezes, a gente só olha para as folhas da árvore. A gente tem que ir na raiz, que a questão está lá embaixo na raiz, né? E aí, a Adri chegou já grávida, com uma gravidez muito especial. Conta um pouquinho disso. Uhum. Então, decidimos ter filho, né? Eu e Felipe. E foi uma decisão, assim,
a gente escolheu, né, ter filhos. Então, naquele momento, não foi algo sem planejar. Foi algo que a gente já estava esperando e planejado. Então, mais ou menos um mês depois que eu descobri a gestação, veio outra notícia, que era a gravidez gemelar. E fiquei um pouquinho assustada no começo, mas fiquei muito feliz. E assim, eu não imaginava que eu ia passar por tudo isso. Nossa, eu não imaginava. Eu sabia da possibilidade de nascer prematuro, mas eu nunca tinha visto. Nossa, eu nem sabia que criança de 26 semanas sobrevivia. Não, tinha, Uhum. não conhecia essa realidade, sabe? Por mim, que isso era, assim, inviável. E eu fiquei desesperada, comecei a pesquisar no Instagram, na internet, se criança, porque aí, quando eu descobri o meu problema, que foi colo curto, eu tava com 22 semanas. Então, a partir desse momento, eu já comecei, toda semana eu pesquisava. É, se bebê de 22 semanas sobrevivia, se bebê ainda quando eu tava com 23 semanas, eu pesquisava quais sequelas o bebê de 23 semanas ia, quais chances. Então, alguns lugares falavam, um bebê de tantas semanas, de 23 semanas, tem 80% de Uhum. chance de sequelas. Estou chutando esse número agora, tá? Aí um bebê de 24 semanas tem, aí ia diminuindo a porcentagem Cada de chance de semana sequelas. Então, assim, era uma história. é, então foi uma aventura mesmo. Era uma pressão muito grande e assim, um pouco de culpa. Nossa, eu não tô dando conta de gerar duas crianças, sabe? A única coisa que eu preciso fazer, a única coisa que o meu corpo precisa fazer é isso, e eu não dou conta. Era uma ansiedade para ver qual seria o final dessa história, até quantas semanas eu ia conseguir chegar. A cada ultrassom, assim, era uma notícia repouso, repouso, repouso. A qualquer momento pode nascer. Então, assim, foi uma fase muito desafiadora, muita angústia. E sem falar que a partir daí eu fiquei de repouso absoluto, né? Então, imagina uma pessoa que só pode ficar deitada, eu levantava para ir ao banheiro e para tomar banho. Evitava ao máximo. Então, era só deitada. Nem sentada eu não podia ficar porque fazia pressão ali, né, na pelve e poderia nascer. Então, foi muito difícil, porque o tédio era muito grande, ainda mais com essa história Quantos anos você toda, foi estava muito quando difícil. você descobriu a gestação? 25. Uhum. 25. Então, antes, quando a Adri chegou já grávida, e aí a gente, o objetivo, no começo, a gente não tinha ideia, né, Adri, que tinha um problema Não. acontecendo dentro da barriguinha dela. A gente começou a cuidar da Adri, né, da história de vida dela, de acolher a criança dela, de acolher a história, fomos revisitando memórias, enquanto a gente não sabia ainda que existia um problema. A partir do momento que ela trouxe que tinha o problema, aí o trabalho foi totalmente direcionado para tentar diminuir a tensão e a ansiedade com exercícios e com visualização também, para que ela conseguisse levar o máximo possível a gestação até o máximo que fosse possível. É, o parto das meninas aconteceu no final do ano ou no começo? Como é que foi mesmo? 9 de janeiro. Começo, 9 de janeiro. E com vinte e Tá? seis 26 semanas? 25. 26 semanas. 26. E 20... aí veio ao mundo Manu e Maria. Não, e o detalhe é que eu comecei a sentir contração, né? Eu entrei realmente em trabalho de parto, cheguei a 7 centímetros de dilatação. Então, assim, eu senti a dor do parto normal, eu não senti a dor Uhum. da fase expulsiva, né? Mas eu senti todo aquele período ali até chegar aos 7 centímetros e depois já, assim, os hormônios já ficam doidos, né? E aquele sentimento de que eu não ia aguentar.
E eu sabia, nesse momento, que elas não viriam de parto normal, porque Uhum. estava pélvica, né? Só que a médica não pôde fazer a cesárea antes, porque eu tinha que tomar na veia um medicamento para amadurecer o sistema neurológico delas. Então, eu tive que passar por todo esse processo no dia do parto. Chegar até os 7 centímetros, sentindo dor, angústia, desespero, sem saber o que fazer. E ainda, na cabeça, eu tava lá na cabeça que eu ia ter que ainda ir para o centro cirúrgico. Isso, Uhum. não, era Passou pelos meia-noite e meia. dois, os dois caminhos, né? É, Tanto passar pelo processo da dor do normal e também a cirurgia. e além da dor física ali, né, dos dois processos, eu ainda tinha aquela dor, aquela insegurança de será que elas vão falecer no parto? Será que elas vão Uhum. aguentar? 26 semanas é muito imaturo, né? Então, foi um Uhum. processo muito Dri, doloroso. como que foi para você depois que elas nasceram e você conseguiu finalmente olhar para aquelas duas carinhas tão miudinhas ali do lado de fora? Eu não tive muito contato com elas quando nasceu, né? Porque eu fui para cesárea, tudo, e aí a Manu foi a primeira a nascer, ela estava pélvica, né? Então ela nasceu quietinha ali e logo já clampou o cordão, já cortou e já a enfermeira já veio, já buscou, já levou lá para a incubadora para os pediatras avaliarem ela. Então assim, eu vi ela, eu Uhum. deitada, eu vi ela passando assim, só. E a Marina, ela 3 minutos depois a Marina nasceu. E aí ela nasceu melhorzinha, ela deu um chorinho. Então, assim, eu consegui ver ela um pouquinho. Eu assisti todo o parto. Eu pedi para tirar aquele pano que eles colocam, né? Aí eu falei para médica, eu posso ver? Aí ela virou a Marina assim pro meu lado e eu consegui ver a carinha dela, o pezinho, tudo. Mas foi assim, questão de segundos e já colocou no colo da enfermeira também e já Uhum. levou. Ela passando também. Isso era 1 da manhã. E aí a médica foi lá na UTI, tirou foto delas, me mostrou quando eu já estava no quarto e só fui ver elas no outro dia, às 3h30 da tarde, que era o horário da visita. Então, Uhum. assim, eu não tive contato com elas. Foi só, Uhum. Como que foi só foi uma para você olhadinha. viver esses momentos assim? Porque Bem, antes disso, ó, por mais que existia aquela tensão e a gente estava o tempo inteiro tentando controlar aquilo, esse estresse, né, a ansiedade, tudo mais, elas estavam ali dentro da sua barriga, né? A partir do momento que... sim, e na gestação, quem é mãe, quem foi mãe, vai me entender. A gente é uma só, né? Eu e Exato. elas, nós éramos uma só. E aí, do nada, assim, num momento super inesperado, é só eu. É só eu ali e elas não estão comigo mais. E mãe tem aquele instinto de proteção, de proteger, de querer ver a cria bem, né? E eu não podia. Eu não podia fazer nada por ela. Então era um sentimento, assim, nossa, Uhum, uhum. muito ruim. Onde foi que você foi buscar a maior fonte de força e equilíbrio naquele momento? Em Deus, com certeza. Foi aí que a minha fé, assim, se fortaleceu, porque eu não via outra saída a não ser Uhum, pedir para Deus que tudo ficasse bem. Era todos os dias. Eu levantava às 5 da manhã, todos os dias, e orava a Deus e pedia para que ele que fizesse a vontade dele, possível. mas eu orava Uhum, mais que fizesse a uhum. vontade Fosse dele, né? possível que ficasse um pouquinho. É, muito importante. Às vezes, a gente separa o processo terapêutico da nossa espiritualidade. E, na verdade, quanto mais você faz um processo terapêutico, principalmente quando tem a criança interior envolvida, quando tem esse processo da gestação envolvida, quando tem a nossa linhagem envolvida, quanto mais a gente usa o processo terapêutico, mais a gente se aproxima de
aquilo que é, para nós, a representação da espiritualidade. Eu, por exemplo, falo bastante com vocês aqui, que está comigo há mais tempo, que se eu olho para a natureza, me emociona, que eu vejo ali Deus pintando aquelas coisas todas e tudo mais. Acho lindo isso. Quanto mais a gente entende de como que uma mulher tem a capacidade de gerar uma nova vida e ser o portal do universo, eu sempre digo isso. Uma das coisas que a Adri falava lá no começo, antes de tudo isso acontecer, ela falava assim, ai, Josi do céu, tô me sentindo inútil, lembra? Nossa, Eu não demais, demais, consigo, demais, oh meu demais. Deus, Adriana, você está fazendo o trabalho mais importante do universo. Aonde que tem uma máquina que tem capacidade de produzir outro ser humano? Uma mulher É, é... gestando, ela é o portal do universo. Ô, Josi, e uma coisa interessante é que foi muito importante nessa época foi essa junção mesmo da terapia com a espiritualidade, né? Porque, assim, muitas pessoas que vivem essa mesma situação que eu vivi, ou até algum problema, né? Pode até culpar Deus, pensar, nossa, Deus tá me fazendo sofrer, por que que tá acontecendo isso? Deus não tá olhando para mim, Deus me esqueceu. E naquele momento, justamente, por causa da terapia, eu estava com a minha cabeça no lugar, estava com a minha cabeça centrada e pude raciocinar que o que estava acontecendo não era culpa de Deus, não era porque Deus me queria sofrendo. Então, assim, eu acho muito importante isso. Muita gente tem muita fé também, mas não tá com a cabeça ali pronta para viver isso, né? Às vezes afeta muita coisa também. Então, eu acho que a terapia tem que andar Sim, junto com a esse espiritualidade. relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento infantil enquanto nós somos adultos. Porque às vezes a gente está num relacionamento com a nossa Uhum. espiritualidade, e aí eu falo espiritualidade aqui, porque nós temos pessoas de todas as religiões e de várias crenças diferentes. Então, não importa qual é a forma como você se relaciona com essa potência que você acredita ou não. Mas esse relacionamento, Uhum. para nós, e quando nós somos adultos, ele precisa ser um relacionamento adulto. E esse era um ponto de trabalho muito forte nos nossos processos, nossas visualizações. E aí tinha um exercício, teve um exercício que eu acho que ainda está aqui no salvo nos meus destaques. Que aí teve um dia que a Adri, Josi, está acontecendo assim assado, tem um problema muito sério. Eu acho que foi da Manu, né? E aí, gente, nós fizemos um exercício juntos ao vivo aqui nos stories. E era o tipo de trabalho que a gente fazia. Se centrar em você mesma primeiro, e depois você emana tudo isso para a criança. O bebê. Da Marina, Ah, foi ai, foi quando ela teve a parada. mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. É, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu chegar na casa de vocês e falar assim, Uhum. menina, tô com uma sede, você não me vê um copinho de água? Você vai e dá a água. Claro, tá aqui a água. Você quer? Tá com fome? Quer comer um bolinho? Se tem um bolinho. Ou então, um brownie, né? Vamos chegar no bom dessa história, gente do céu. Ai, meu Deus. Agora, se você estiver passando por uma seca e não tiver água no mundo, e eu chegar e você tem seu copinho de água, você vai falar assim: não, sai daqui. Ninguém dá o que não tem. E não é possível a gente amar ninguém, nem os seus filhos. Se você não tem esse amor aqui pulsando dentro do teu peito, pulsando pela tua própria história, esse amor acolhedor da tua própria criança, não vai rolar de você entregar isso para o outro, nem para seus filhos, nem para seus pais e nem para Deus, que se você tiver um relacionamento com ele. Uhum. Então, é um processo muito interno. E acompanhar a Adriana do lado de fora, né? Quando eu soube, né, que estava acontecendo e tudo mais, eu não conseguia falar com a Adri por alguns dias, né, Adri? Você ficou no hospital e tudo mais. E, sinceramente, gente, agora eu vou abrir meu coração aqui enquanto semana. Sinceramente, eu
fiquei realmente muito preocupada, porque eu sabia o quanto aquela gestação era algo do coração da Adriana, o tanto que ela estava se dedicando, o tanto que ela queria aquelas meninas, quanto a gente já tinha, né, criado ali juntas, imaginar o futuro e tudo mais. E ver a forma como você foi aos pouquinhos lidando com cada pedacinho de dor, isso me deixou assim Uhum. decididamente. Ai, Deus, eu não tenho palavras para dizer o tanto que a Adri me surpreendeu, o tanto que foi uma honra para mim passar por essa etapa da história de vocês. E aí nós estamos falando com a Adri, porque é a Adri que estava aqui, é a Adri que gestou as crianças, a Adri que passou por esse parto prematuro. Todas as outras pessoas em volta, gente, sofrem. Todas as outras pessoas em volta comemoram, mas ninguém sente como a mãe. Não existe nada comparado com o que a mãe sente. Por quê? Porque nós moramos dentro da nossa mãe. Então, a nossa conexão com a nossa mãe sempre vai ser muito diferente da nossa conexão com o nosso pai, a nossa conexão com o nosso feminino, a nossa conexão com o nosso masculino. Então, tem muita coisa envolvida. Mas ver como essa menina, a carinha de menina, como eu falei, né? A carinha de menina, como ela foi conseguindo lidar com cada fase. E assim, ela passou por uma cirurgia, quer dizer, o corpo precisou, né, Dri, passar por um processo de recuperação no hospital e ainda com as meninas na UTI neonatal, né? E aí, Exatamente. conta um pouquinho pra gente da história da Manu. Então, a Manu foi a primeira gemelar. Ela nasceu com 740 gramas, com 31 centímetros. E ela nasceu um pouquinho piorzinha que a Marina. Ela não chorou, não emitiu nenhum som quando nasceu. Já foi entubada, já na sala de parto, encaminhada direto para UTI. Depois de 5 dias de vida, ela rompeu o estômago mesmo. Então, ela teve que fazer uma cirurgia com 5 dias de vida. E assim, a gente sabe que depois que o bebê nasce, ela nasceu com 740 gramas. Depois que o bebê nasce, ele perde peso. Então, depois de 5 dias, ela ainda não tinha recuperado o peso do nascimento. Aí, você imagina um bebê com menos de ali 700 gramas fazendo uma cirurgia. Então, fez a cirurgia, foi mais um período dessa história, assim, uma montanha russa, né? Nesse dia, o carrinho da montanha russa estava embaixo, a gente com muito medo de perder ela, mas eu tinha ali na minha cabeça que se fosse da vontade de Deus, ele ia levar ela, por mais que eu não queria, né? Então foi um momento muito difícil. E dia após dia ali depois disso, ela foi recuperando, foi recuperando, foi recuperando. Eu lembro muito bem que um dia antes da Manu falecer, a médica me falou, eu não me recordo agora qual médica estava no plantão, mas eu lembro dela falar que a Manu estava melhor que a Marina ainda. Que talvez ela fosse ser estubada antes da Marina. Porque, assim, os parâmetros dela estavam melhores, sabe? Tava ganhando mais peso que a Marina. Então, aí, com um mês de vida, depois de 25 dias da primeira cirurgia, ela começou a inchar muito a barriguinha de novo, já começou a ficar muito instável. Então, naquele dia, a gente passou o dia todo na UTI, aquela angústia, aquele desespero. É, ela não estava em condição de fazer a cirurgia de novo. E aí, até eu lembro que à noite, o doutor João Ronaldo, que foi o que fez a primeira cirurgia, chegou para fazer a segunda cirurgia. E, nossa, eu me lembro muito bem. O Felipe tinha ido no carro, eu não sei o que ele tinha ido fazer, e eu fiquei sozinha lá nas cadeiras lá esperando a cirurgia começar. E aí o anestesista, que ele é primo
parente do Felipe, primo do Netinho, ele chegou e falou, olha, chama o Felipe que eu quero conversar com vocês dois. Ele já tinha entrado lá na UTI, avaliado a Manu. Aí o Felipe chegou e falou, ó, eu acho, uma opinião assim, como amigo, que ela não tá em condição de fazer a cirurgia agora. Vocês não querem esperar ela estabilizar essa noite e aí faz a cirurgia amanhã? Então, assim, foi uma decisão muito difícil, porque estava nas nossas mãos. Ou operar ali agora e ela não aguentaria, ou esperar o outro dia cedo e ela também podia não aguentar, que foi o que aconteceu, né? Então, assim, foi muito difícil também, porque é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande, né? Você ter que decidir ali o que vai ser da vida da sua bebê de 700 gramas. Então, foi bem desafiador. Mas aí, meia-noite e 20, mais ou menos, ela faleceu. E assim, é engraçado que tem algumas coisas que eu acho que não é nem coincidência, é Jesuscidência. Ela nasceu dia 9 de janeiro e ela Um mês. faleceu dia 9 de fevereiro. Um mês certinho. Então, não sei, eu tenho comigo que ela veio, cumpriu a sua funçãozinha ali Um e processo, partiu. gente, que a gente precisa falar sobre despedidas. A gente precisa falar que a vida tem começo e tem fim. A gente precisa aprender desde muito pequenos, enquanto seres humanos, a lidar com fechamentos de ciclos. E uma coisa que a gente trabalhou muito foi com o processo de luto. O luto não pode ficar escondido embaixo do tapete. O luto tem que ser sentido e vivido. Gente, duas coisas que são tabus para nós enquanto seres humanos: o começo da vida e o fim da vida. Não, e eu me lembro certinho, no dia seguinte que a Manu faleceu, eu te mandei mensagem, né, pra marcar a terapia, porque eu tava muito mal. E eu lembro de te falar, Josi, então, eu tinha muito medo da morte, eu tinha muito medo de perder os meus pais, eu evitava pensar nisso. E era um assunto que eu queria tratar na terapia. Só que agora foi tarde, eu não tratei antes. Uhum. Então, agora eu tô passando por isso. Uhum. Você lembra? Uhum. E aí, gente, a gente tratou como? Ela passou 30 dias. 30 dias. Olha que honra. Se a gente passasse a olhar para as despedidas de uma forma amorosa, de uma forma honrosa, honrando a vida que existiu, não importa se a vida durou 30 dias, 30 minutos, 30 anos, 100 anos. Se a gente honra a pessoa, aquele ser, aquela alma, aquela energia que tocou a nossa vida, se a gente honra ela na despedida, a gente está honrando todo o processo de vida que existiu, não importa quanto tempo que foi. Honrar a despedida precisa fazer parte da vida, porque a gente não tem nenhuma segurança de que nós teremos mais 10 anos, mais um ano, mais 50, com ninguém. E daí, se a gente olha para o fim da vida, as vidas que estão aqui ao alcance das minhas mãos, eu tenho vida que eu posso tocar. Eu não tenho nenhuma segurança de que amanhã eu vou poder tocar, de que depois de amanhã eu vou poder tocar, que 10 anos. Eu quero, eu me preparo para isso. A gente fala muito sobre isso, né, Adri? Olha, nós vamos colocar a energia lá, ó. Nós vamos imaginar, Marina, brincando, nós vamos imaginar. Por quê? Porque eu posso. E se der certo? E se eu conseguir? E se? Ué, tô aqui, ó, e mandando do meu coração
O coração, que por muitos e muitos anos foi tido como coração é enganoso, que bobagem, não pode seguir o coração. O coração tem neurônios que se comunicam partes específicas do cérebro. O coração é tido hoje para a ciência como o segundo cérebro. Nós temos o nosso primeiro cérebro, que não é o craniano, que não deveria ser o craniano, que deveria ser o intestino. Depois o coração, depois o nosso cérebro craniano. De tanto que o coração é importante. Então, se a gente honra Uhum. de forma amorosa essas vidas, foi aí que a gente tomou bastante isso, né? A despedida, a honrar a vida dela, que durou pouquinho tempo, mas que teve ali, que foi uma escolha dela, que imagina ela lá do ladinho de Deus, Deus falando: olha, mãe tá lá, você vai querer ficar Uhum. só esse pouquinho? Ai, só para ficar pertinho dela, 30 dias? Que tantão! Eu quero, eu quero. E a gente. Não, é uma coisa legal, assim, porque como eu não sabia até quando elas iam viver, todos os dias eu conversava com elas, eu falava o quanto eu amava elas, o quanto elas eram especiais. Então, assim, os 30 dias que ela viveu, ela escutou todos os dias que eu amava ela. E parece que ela se despediu. Foi, assim, muito incrível, porque no dia que ela estava lá, instável na UTI, que eu e o Felipe tava com ela, assim, do lado do bercinho, porque aí ela não estava na incubadora. Como ela estava instável, ela estava naqueles berços abertos. Não sei se todo mundo aí conhece. Então, nossa, ela abriu um sorrisão, assim, falou para ela que amava ela, ela abriu um sorrisão, assim, coisa mais linda do mundo. E depois daí a gente não viu ela mais. Pô, muito É, coincidência, é assim, né? coincidência Tipo, pra quem ela. não acredita em coincidência, né, gente? É, Ai, Deus do céu, a gente fica pensando muitas vezes, quando a gente tá muito. Ah, esse assunto é assim, né? Quando a gente tá muito no nosso adulto, a gente quer achar nosso propósito de vida, né? A gente quer achar o que eu vou fazer aqui, qual o propósito. Eu tenho que ter um propósito de vida. Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. E aí tem aquele desenho Soul, que o propósito da vida é sentir a vida. Sentir a brisa, sentir o solzinho, sentir o sabor, que é uma das coisas que a gente trabalha lá no começo da terapia. O primeiro exercício é esse. Sentir o prazer de o toque. E eu falava para Adriana, Adriana, toda oportunidade que você tiver, põe a mão nela, toca nela, pega ela, coloca. Quando que você vai poder fazer canguru com elas? Porque esse é o sentido da vida. Esse é o propósito. O propósito da vida, gente. uhum. A Manu viveu 30 dias. Nesses 30 dias, ela viveu o propósito da vida, que tem gente que vive 100 anos e não consegue viver. Ela, dentro ali da capacidade que existia naquele momento, ela foi extremamente amada. E, Uhum. obviamente, a gente tem como provar, mas, obviamente, ela devolveu na mesma medida esse amor. Quantas crianças nesse momento estão escutando que elas não são boas bastante, que elas fazem tudo errado, que crianças saudáveis pulando, correndo, que você tem que ficar segurando e se sentindo pequenas. Quantos de vocês estão aqui ouvindo a gente agora que olham para tua criança, para gente, se conecta com a tua criança agora? O quanto essa menininha foi amada por você até agora, até o dia de hoje. Então, o propósito da vida é primeiro propósito. É como um guarda-chuva gigantão, assim, cheio de aba. O propósito da vida aqui em cima tá nisso que Manu viveu. Eu fui amada. Cara, mas eu não sou nada. Eu não posso te dar nada, mãe. Eu não posso te abraçar, não posso te beijar, não posso fazer café da manhã pra você. Eu não posso pagar sua conta, eu não posso te dar um carro, mãe. Eu não posso te dar uma viagem. Você me ama assim mesmo, mãe? Amo. Mãe, mas eu vou ficar aqui só Tem 30 dias, mãe.
eu te amo. Gente, sério, se existe um propósito maior na vida, eu desconheço. E aí, como a gente recebe esse amor, aí a gente tem as nossas capacidades, as nossas habilidades, a gente vai se sentindo forte, vai se sentindo grande, vai se sentindo potente, nossas asas vão crescendo. Aí eu consigo pegar esse amor que eu recebi, que eu tô aqui, ó, cheia dele, aí eu jogo esse amor em todas as áreas da minha vida. Aí eu jogo esse amor nos meus relacionamentos, eu jogo esse amor no meu trabalho. Aí, de repente, a minha alma já tá felicíssima, sambando em todas as coisas. Por quê? Porque existe amor dentro. E esse amor é recebido do jeito que a Manu recebeu. E a Marina também, né? Da mesma forma, o exercício era feito com as duas, né? E passar por esse processo de luto, né? Então, a Adri já vinha de um processo de depressão já há muito tempo, junto com a ansiedade. Agora, imagina, Adri, se você tivesse vivendo tudo isso e a gente só tivesse se encontrado hoje. Nossa, seria totalmente diferente, desastroso. É, não sei, viu? Eu acho que eu não estaria aqui, não. Você naquele. Eu lembro Depressão de bem você me difícil. contar, né? E a gente fazia o exercício de você entrar na sala e encontrar as outras mães e tudo mais. E naquele momento ali onde você estava com aquelas mães, vocês conversavam muito sobre isso, né? Sobre esses processos das meninas que estavam vivendo o mesmo processo que você, mulheres que também acabaram sofrendo a mesma dor, né? Que você e sem apoio, né? Sem. É por isso que eu digo que, gente, esse é um processo que a gente deveria passar antes, como falei no começo da live. É um processo que a gente deveria passar lá no final do ensino médio. Imagina lá no último ano do ensino médio, você ter ali uma matéria e aí você vai acolhendo toda a tua história. Não pode ser na primeira infância, não. E aí, Todas as escolas, mas tem que conversar com os professores, né? Tem que conversar com eles. Porque, gente, é, imagina você fazer as escolhas da sua vida e aí, olha só, tá, vamos, vamos parte por parte. Aí, depois que a Manu faleceu, quanto tempo a Marina ainda ficou no hospital? 3 mais 3 meses. meses. Eu lembro, né, de os processos que a Marina também passou, né? A Marina também passou por cirurgia, né? Como foram esses Sim. 3 meses dela lá dentro do hospital? É, até os 2 meses de vida, ela foi bem. Bem assim, entre aspas, né? Porque o prematuro, ele faz bastante transfusão. Perdi as contas de quantas transfusões a Marina fez. Eu acho que foram 7 transfusões. Mas acho que isso é normal do prematuro. Os médicos sempre tentavam estubar ela. E todas as estubações eram falhas. Ela não conseguia respirar sozinha. Aí tinha que entubar de novo. Então, só aí já era uma frustração muito grande. Por quê? A gente chegava lá, o médico falava: olha, tem uma boa notícia. Amanhã nós vamos tentar estubar a Marina. A gente criava aquela expectativa, nossa, aí para a família. Eu acho que agora a Marina vem. Agora a Marina vem, a médica vai tentar estubar. No dia seguinte, a gente chegava lá, olha, a gente até estubou ela, mas não deu certo, ela não aguentou, teve que entubar de novo. Então eu perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Então, por isso que eu falo, a UTI é uma montanha russa. Dia a gente tá com a energia lá em cima. O outro dia você chega lá, é uma porrada na cabeça. A energia cai lá embaixo. Vários dias eu saía chorando de lá. Então, assim, era muito difícil lidar com essa frustração também.
E depois dessas estubações, foram feitos alguns exames para saber o porquê que ela não estava conseguindo respirar sozinha, né? O que estava acontecendo ali. E aí, depois disso, estava nas nossas mãos também fazer a traqueostomia para ela conseguir ir para casa, porque a princípio era uma laringomalácia. O que que é isso? Quando a laringe ela, não, ela é muito mole, então quando o ar passa, essa laringe fecha. Aí ela tem que fazer muita força para essa laringe abrir de novo. Então ela não sustentava aquilo. Essa laringomalácia, muitos bebês, muitas crianças se resolvem sozinhos ali, com o próprio crescimento, amadurecimento ali, resolve. No caso da menina, os dias passavam e não mudava. Ela não conseguia respirar sozinha. Então, era uma coisa que eu sempre me questionava também. Por que que ela, por que ela não? Entendeu? Por que que, por que que no Google fala que as crianças amadurecem sozinhas e a Marina não está amadurecendo sozinha? Então, assim, era o tempo todo lidando com frustrações, com questionamentos, com dúvidas. E tudo que perguntava para os médicos, assim, a gente nunca tem uma resposta certa, né? Porque nem eles têm uma resposta certa. Ah, que dia vai conseguir estubar ela e ela vai respirar sozinha? Nem eles sabem. Então, era muito imprevisível. E aí, com 3 meses, aliás, no dia 26 de março, 3 meses, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento, ela já estava na semi-intensiva, que era tem o salão, né, com as incubadoras, e tem um lugarzinho separado, que é onde as mães pegam os bebês já. Aí é bebê que já tá sem tubo, bebê que já tá quase indo pro quarto. E a Marina já tava nesse lugar, mas ela não tava sem o tubo. É porque eu implorei pra médica, pra coordenadora lá, a doutora Fabi. Eu falei pra ela, doutora, pelo amor de Deus, já faz 3 meses que a Marina tá aqui. Eu preciso pegar ela no colo, isso é muito importante. E dava muito. Então, eu sabia que o canguru era muito importante no desenvolvimento dela, pra evolução. Então, assim, eu implorei pra ela, falei, pelo amor de Deus, coloca ela lá, eu preciso pegar ela, já que ela vai ter que ficar aqui pra amadurecer essa laringe e tudo mais. Aí ela colocou a Marina lá. E aí foi feita a última tentativa de extubação. Colocaram ela no CPAP, que é aquele que fica com oxigênio aqui. E ela passou 3 dias no CPAP. Só que com muito esforço respiratório. A gente olhava na barriguinha dela e encontrava nas costas, de tanto esforço respiratório que ela ficou. Aí no terceiro dia, a gente chegou na UTI e lá a gente chegava, todo mundo tinha que lavar a mão, prender o cabelo, colocar o capote. E nesse dia eu lembro da enfermeira falar pra gente esperar um pouquinho, pra gente entrar por último, porque não sei o que eles estavam fazendo com a Marina. Aí aquilo já era assim, já era aterrorizante. Assim, esperar por quê? O que tá acontecendo? Aí a gente entrou e a Marina estava no quartinho de isolamento. Ela já tinha saído da semi-intensiva, ou seja, isso era um regresso, porque da semi-intensiva já ia direto pro quarto. Então ela voltou um degrau, vamos dizer assim. Aí ela estava no quartinho de isolamento, e assim, tava com bomba de infusão de cima e embaixo, acesso para todo lado, saturação caindo toda hora. Aí, a partir daquele momento ali, assim, para quem já tinha perdido uma bebê há um mês atrás, você pensa meu coração vendo aquilo. Falei, pronto, vou perder mais uma agora. Todo esse trajeto agora, todo esse caminho agora vai acabar aqui. Então, fiquei muito aflita. Aí eu lembro de chamar a enfermeira e falar para ela, pelo amor de Deus, fala pra doutora passar aqui para me dar notícia, para me falar o que tá acontecendo. Porque lá a gente entrava e cada pai e mãe ia para a incubadora do seu bebê visitar
E o médico, durante o tempo de visita, que era 1 hora, das 3h30 às 4h30, durante esse tempo, o médico ia passando de incubadora em incubadora, dando notícia. Olha, hoje ganhou tantas gramas, hoje a gente trocou leite, ou sei lá, hoje dava notícia do dia, né? Então, aí eu pedi pra ela. Aí eu falei, pela. Voltou? Voltou. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, fala pra médica passar aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo. E isso eu já tava super chorando. Aí ela passou e me contou que a Marina tinha tido uma parada cardiorrespiratória, que tinha entubado de novo, e que ela tava muito instável. Aí, nossa, já saí de lá assim, chorando, falando, perdi ela. E aí eu lembro que nesse dia, nossa, eu fiquei tão mal que à noite eu tava sozinha em casa e eu lembro de deitar do lado da minha cama, assim, ajoelhar assim no tapete e falar pra Deus, pelo amor de Deus, leva minha filha. Leva minha filha porque eu não quero mais ver ela sofrendo, eu não quero mais passar por isso. Se for da tua vontade, leva ela. Assim, chegou ao ponto de eu me sentir como, assim, como entregando o meu Isaac. É como se eu estivesse entregando o meu Isaac ali. Quem conhece essa história na Bíblia vai identificar aí. Mas eu realmente entreguei minha filha para Deus porque eu não aguentava mais ver ela sofrendo, passando por tudo aquilo. Então, foi um período bem difícil. Depois disso, ela, aos pouquinhos, ela foi melhorando. Então, assim, era uma vitória por dia. A cada dia, hoje ela ganhou 10 gramas. Nossa, era motivo, assim, de comemoração. Aí no dia seguinte, hoje ela perdeu 30 gramas. Falava, nossa, pelo amor de Deus. E era muito incerto, assim, né? Então ela foi melhorando aos pouquinhos. Dia após dia, era uma evoluçãozinha. Depois disso, depois dessa parada, ela parou de deglutir. Então, foi mais uma coisa que a gente teve que lutar aí. E a partir daí, que ela não conseguiu mesmo ficar estubada, a Que é médica falou que ia ter que fazer colocar traqueostomia. o tubo. Que aí coloca o tubo direto na traqueia. Então, aquela partezinha aqui que era mole, que não conseguia sustentar, o ar não ia precisar passar aqui, né? Para sair no nariz e entrar. Daqui vai direto pro pulmão. Então, é como se inutilizasse essa parte de cima aqui. Ela respira direto aqui, o ar entra direto no pulmão e sai. E aí, foi uma outra decisão muito difícil para mim e para o Felipe, porque a gente conversava com a médica e o nosso desejo era levar ela para Campinas ou para São Paulo. Assim, porque na nossa cabeça talvez existisse alguma outra Uhum. alternativa sem ser a traqueostomia. Porque é muito difícil para uma mãe. Assim, eu nunca tinha convivido com uma pessoa com traqueostomia, quanto mais um bebê. Então, foi muito difícil aceitar isso. Aceitar que ela ia ter que usar a traqueostomia. A gente não quer isso. Imagina, teu bebê ali, você autorizar a fazer uma cirurgia ali para colocar um tubo no E sem pescocinho. nenhuma garantia também, né, Dri? Sem nenhuma garantia. E outra coisa, era uma bebê que tinha acabado de ter uma parada cardiorrespiratória. Ela seria submetida a anestesia de novo. Então, assim, uma cirurgia de traqueostomia, por mais simples que seja, é uma cirurgia. Eles não garantem que tá fora de risco, tudo, né? Então, foi uma coisa bem difícil pra gente decidir. Aí nós decidimos que ela ficaria em Poços mesmo. Tinha um médico lá muito bom que fez a cirurgia dela. E depois dessa. Aí, beleza. Aí ficava assim: nossa, tá bom, agora fez a traqueostomia, agora a gente pode ir pra casa. Não, não pode, porque ela tá dependente do oxigênio. Vocês vão ficar aí até ela desmamar. Aí, beleza, desmamou. Não, agora não pode porque ela não deglute ainda. Aí vamos chamar a fonoaudióloga para trabalhar com ela, para ela deglutir, para tirar a sondinha do nariz, para poder ir para casa.
Aí a bendita da fonoaudióloga não aparecia. Então, assim, todos os dias, parecia que cada dia era um empecilho, era uma luta pra gente não conseguir levar ela pra casa, sabe? Até um dia eu brinquei com a médica, com a doutora Fabi. Falei, doutora, eu tô achando que você que vai ficar com saudade da Marina e não quer deixar ela ir pra casa. Aí, nossa, um certo dia. Não, aí depois disso, aí ela foi pro quartinho. Que foi onde eu fiquei internada com ela, Ô, junto com ela, semana, durante uma lembra? semana. Ô, semana. Semana, eu lembro de fazer uma semana, uma sessão com você em pé na calçada, na porta do hospital. Porque eu tava surtando. Foi a semana que eu Gente, capotei o a carro. Adriana capotou o carro. Foi uma semana ó, extremamente exaustiva. Nossa, eu cheguei assim, eu fiquei a ponto de surtar, de verdade. E uma coisa que é importante eu falar também é que em todo esse período eu tava tirando leite pra Marina. Então, assim, a mãe que amamenta, os hormônios continuam ali judiando. Então, de 3 em 3 horas eu tirava leite pra ela. E lembra de eu te falar que era uma angústia muito grande eu tirar o leite? Eu colocava a bomba assim no seio e era uma tristeza tão grande, mas tão grande. Eu sentia assim uma depressão infinita com Ter que isso. tirar o leite e as Então, meninas foi não um período. estarem ali amamentando e meio que o cérebro mesmo, gente, entra em colapso, né? Eu tô produzindo leite, cadê os nenéns? Para eu É, ler, porque o seio, ler a saliva, é um scanner da saliva do neném, então é uma troca entre neném e mãe. Então imagina só nesse processo inteiro que ela já vinha antes da gestação e passando por tudo isso, uma coisa em cima da outra. Um quando a gente achava que, ok, agora vai. Não, não vai. Não vai, não vai, não vai. não, Aí não quando vem, vai. não, Josi, aconteceu isso. Eu, meu Deus do céu, vamos lá então, vamos lá então. Eu lembro que nesse momento em que tu estava muito crítico, a gente fazia alguns exercícios de liberação mesmo. A gente chegou a fazer exercícios juntas de, ok, vamos liberar para que essa postura de, ok, vai, eu não vou mais segurar você aqui. Porque estava extremamente exaustivo, não só para a Adri, não só para o Felipe, mas também tanto para a Marina, quando naquele momento ali da Manu, enquanto a Manu estava ali também. Então, assim, gente, foi um processo muito delicado. Vocês não têm noção da delicadeza desse processo para todos os envolvidos, mas para Adriana, imagina, gente, viver isso tudo. E isso foram o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando que a Marina É, aí, quando ela Uhum. foi para esse E quartinho, tava em quando abril já. do quartinho para ela ir para casa, ainda foi quanto tempo? Ela Uhum. ficou mais ou menos uma semana no quartinho, dentro da UTI. Era num quartinho, mas aí era dentro da UTI. Foi um período muito difícil mesmo, porque você imagina 24 horas dentro da UTI, com a sua filha lá. É, tanto é que teve dia de eu falar pro Felipe dormir com ela, porque assim, era inviável eu dormir com ela, tava surtando. Aí, numa sexta-feira, à noite, passou pra pediatria. Ela saiu da UTI e foi pro quarto da pediatria. Aí lá nós passamos de sexta à noite, sábado o dia todo. E no domingo de manhã, ela já tinha saído do oxigênio, tudo. E assim, eu tava fazendo tudo com ela já. Eu tava aspirando a tráqueo, eu tava passando leite, eu tava cuidando dela praticamente sozinha. Então, eu chamei a médica e falei pra ela, falei, olha, eu não vejo mais motivo da gente estar aqui, porque eu já aspiro, já faço tudo sozinha, já tô com confiança de ir pra casa, eu tô louca pra ir pra casa levar ela, pelo amor de Deus. Isso era Dia das Mães. Então, assim, abriu o inteirinho eu pensando, nossa, eu vou passar o Dia das Mães em casa com a Marina. Nossa, vou passar o Dia das Mães em casa com a Marina. E aí ia chegando todas essas falhas de ir pra casa, era uma frustração. Nossa, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí foi chegando próximo do Dia das Mães, 8 de maio, eu já tinha até desistido, né?
Aí no dia 8 de manhã eu conversei com a médica, falei, pelo amor de Deus, deixa a gente ir embora. E quando vai ter alta, assim, lá da pediatria, depois da UTI, você tem que ter o pediatra, né? E o pediatra que dá alta, não é o pediatra da pediatria. E eu não tinha nenhum pediatra. Onde que eu ia arrumar pediatra no domingo? Até tentei entrar em contato com vários pediatras e nenhum estava disponível, nenhum estava pegando paciente novo. E assim, aí era outro empecilho, pediatra. Aí a pediatra falou: não, já que tá tudo Ah, certo, tá tudo em paz, pode ir pra casa. Vim com ela sem pediatra. Sim, com medo absurdo, porque se acontecer, hoje em dia acontece alguma coisa, eu já mando mensagem pro pediatra: olha, aconteceu isso, 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 o que que eu faço? Mas hoje, vim embora sem depois pediatra. de tudo isso, então as meninas nasceram no dia 9 de janeiro, né? Praticamente estamos aí, ó. A, isso aqui, disso tudo completar um ano. E aí vem Marina para casa e até achar ajuda, uma enfermeira para poder ajudar e passar tudo isso. Sim, gente. Nossa, gente do céu. Meu Deus. Dri, é, Não, quando é que não sabe você da hoje, no dia. Hoje é que dia, gente? Hoje é dia 20 e pouco de dezembro? Ó, hoje é dia 28 de dezembro. Olhando de hoje para trás, quando é que você conseguiu começar a respirar? depois respirar, depois que eu consigo. Aliás, deixa eu dar prosseguimento, que daí eu consigo raciocinar direito. Depois disso, que ela veio para casa, eu e o Felipe a gente revezava à noite para ver quem ainda ia dormir um pouquinho. Então eu ficava o dia todo com ela, cuidando sozinha dela. E de noite eu dormia um pouquinho, ele dormia um pouquinho. Porque a gente tinha medo de deixar ela dormir sozinha. Então a gente ficava lá olhando para ela e tinha que passar o leitinho, tinha que aspirar, então não podia deixar sozinha. Nessa época eu fiquei muito magra mesmo, porque eu não comia. Eu tinha tempo para ir no banheiro, não tinha tempo para comer. Eu não tomava um banho de mais de, sei lá, eu não tomava um banho relaxante, assim, sabe? Era sempre um banho correndo, porque eu estava trabalhando até às 7 e só eu sabia aspirar ela naquela época. Eu e o Felipe, né? Mas ele estava trabalhando, então aqui em casa só eu sabia aspirar. Então eu morria de medo de estar tomando banho, precisar aspirar. Então eu tomava banho assim, na velocidade da luz, saía correndo. O Felipe, se ele estiver assistindo essa live agora, ele vai morrer de rir, porque eu tomo banho até hoje super rápido. Mas naquela época, mais rápido ainda. Aí, nessa época, foi um caos. Até que a gente falou: não, assim não dá mais para viver, porque nós estamos ficando doentes nós dois. Vamos contratar alguém para Uhum. dormir com ela. Porque pelo menos à noite a gente. Aí a gente achou a Aline, um ser abençoado, que passou a dormir com ela. Teve uma época, acho que mais ou menos umas 3 semanas, que uma enfermeira de postos, a Ana, vinha um dia sim, um dia não, uma abençoada também. Nossa, só tenho lembranças boas dela também. Foi uma ajuda e tanto. Então, a partir daí, eu comecei a respirar. Comecei a comer melhor. Comecei a, assim, tirar um tempinho para mim, tomar um banho mais demorado. Eu comecei também a ficar mais confiante. Então, comecei ali a ver uma luzinha no fim do túnel, sabe? Mas, o que que aconteceu? A gente ficou umas 3 semanas em casa. E aí veio a pneumonia e bronquiolite. Marina teve pneumonia e bronquiolite juntos. E foi internado de novo, mais 15 dias na UTI. E aí, nessa internação dela, foi quando eu afundei na depressão. Assim, de vez. Eu achava que já estava tudo em paz, e aí eu tinha traumatizado de hospital e tinha parado de tomar o medicamento da Uhum. depressão. Não façam isso. Só tomar o medicamento antidepressivo Uhum. com orientação do psiquiatra. Besteira de pensar, não, eu tô bem, então eu vou parar, mas a inteligência da pessoa que falhou, porque eu tava bem, porque eu tava tomando medicamento, né? Mas aí eu afundei na depressão. Aí foi a fase mais tensa da depressão, porque eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha vontade. Eu acordava de manhã e eu pensava, Mais é um dia. sério Quantas horas isso? falta para eu voltar a dormir?
Tipo assim, é sério, eu não quero cuidar da Marina, eu não quero viver, eu não quero levantar, não quero tomar café, não quero sair daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui. E eu orava e eu falava para Deus, pelo amor de Deus, me leva. Eu não quero ficar aqui, me leva, eu não quero. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Eu lembro certinho um dia que eu acordei de manhã e, assim, a Aline dormia com a Marina das 10 às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã eu tinha que estar de pé para cuidar dela. O Felipe ia trabalhar, eu ficava cuidando dela e nesse dia eu falei para ele, falei, cancela todos os seus atendimentos porque eu não vou levantar. Eu não vou cuidar dela, eu não quero cuidar dela. E aí, é, nossa, aí ele falou, não, nós temos que dar um jeito nisso. Tanto é que ele mandou mensagem pra Fer, pedindo ajuda, perguntando o que que ele fazia, né? Porque eu tava numa situação, assim, péssima. E agora que eu tô lembrando também, quando a Marina, nessa internação, quando a Marina saiu da UTI e foi pra pediatria de novo, antes de ir embora, o hospital me ligou, que era pra eu... Porque na UTI não podia ficar com ela. Ela ficava sozinha, ela tava no lugar lá que não podia ficar com ela. E na pediatria ela já precisava de alguém para ficar com ela, não podia ficar sozinha no quarto. E aí o hospital me ligou para ir ficar com ela, que ela ia passar por pediatria. E eu cheguei na porta do hospital e não consegui entrar. Me deu uma crise de ansiedade, uma depressão fortíssima, uma crise de enxaqueca, assim, que eu comecei a chorar dentro do carro. E, assim, eu não conseguia entrar no hospital. Aí eu lembro que eu liguei pro Felipe pra ver o que eu fazia, não tinha ninguém pra ficar com ela. Aí o Felipe ligou pra mãe dele, a mãe dele foi e ficou com ela no hospital. Eu não conseguia entrar. Aí você imagina o meu sentimento. A Marina passou 15 dias na UTI sozinha, porque eu podia visitar ela 1 hora por dia só. Aí a hora que ela tem alta, que era pra eu falar, nossa, agora, graças a Deus, eu vou poder ficar junto com a minha filha e vai ficar tudo bem e a gente vai vir pra casa. Pronto, eu não consegui entrar. Não consegui entrar no hospital, eu não consegui ver a minha filha, não consegui ficar com ela. Assim, me deu um pânico de pensar que eu ia ter que ir no hospital ficar Uhum. com ela. Que eu ia ter que cuidar dela de novo. Aí a Erika, minha sogra, foi, ficou com ela. Passou a noite. Não lembro se ela passou a noite com ela. Acho que ela não passou a noite, não. Acho que ela ficou só até a Aline chegar pra dormir com ela. Mas assim, foi muito péssimo. Aí depois disso, eu marquei psiquiatra assim, no dia seguinte de novo, pra começar com o medicamento de novo. Mas foi assim, um dia muito ruim, porque eu só chorava. Foi assim, ó, foi péssimo. E aí a Marina veio pra casa, tudo de novo. Aí a gente conseguiu o home care da Unimed, que aí a gente tinha enfermagem 24 horas, tinha ajuda. E eu fui ganhando confiança também para cuidar dela, as coisas foram se ajeitando. A gente foi acostumando com a rotina. Aí eu fui realmente, assim, começando a viver a minha vida de novo. E o medicamento foi fazendo efeito, então eu fui saindo, assim, ainda tô em processo de depressão, porque Uhum. depressão Uhum. é um tratamento longo, né? Não é ali 1 mês, 2 meses, 3 meses que você vai tomar o remédio e já pode parar e vai ser curada. Então, assim, ainda mais a minha depressão, que era uma depressão crônica. Era uma depressão Uhum. que vinha desde a minha infância. Então, foi, foi assim, dia por dia eu fui melhorando e muita terapia, medicamento. Porque outra coisa que eu sempre falo também, tratamento de Isso. depressão não é só Uhum. medicamento, não é só terapia. Tratamento de depressão é medicamento mais terapia. Isso. Não Aí tem, tá o ponto-chave, gente. não tem. Você, para ter um corpo saudável, você não pode comer só salada, só alface. Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que comer isso, aquilo, outro. Quando a gente está falando de um processo depressivo crônico, como foi a questão da Adri, e aí, além de já ter um processo depressivo em andamento desde antes da gestação, aí você imagina, se uma mãe em porpério já tem ali o risco de entrar numa depressão pós-parto gigantesca, a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro. Imagina nessa situação. Então, não é
uma coisa só. Uhum. Quando a gente está falando de processos depressivos crônicos, no caso da Adriana, a gente não pode olhar para uma coisa só. Sempre vai ser a junção de vários pontos que vão fazer com que a coisa funcione. Então, por isso que eu falo que, imagina, se a gente tivesse cuidado disso atrás, lá atrás. Não, as questões da vida, as escolhas da vida, as decisões da vida vão tomando outro caminho. Por quê? Porque a gente está consciente tomando as decisões. E aí, gente, vamos puxar agora, tipo assim, pro final da novela. Que, né? Tipo assim, gente, é tão. Ó, vocês estão entendendo quando eu olho para essa menina, o que está acontecendo na vida dela hoje? O quanto que isso enche o meu coração de alegria. Por quê? Olha só a quantidade, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E às vezes o alto era só até aqui, não era nem aqui. A vitória era Não, é só lá. dar um sustinho assim. No meio disso tudo, a gente estava sempre tentando trazer a Adriana para se conectar com o futuro. Eu estou vivendo aqui, por pior que tá o que tá aqui, isso aqui não é o que eu vou viver para sempre. Eu tô vivendo, mas eu vou passar disso. E aí a gente começou a tentar achar isso desde antes, né, Dri? Que a gente começou. É uma saga. Deixa eu falar que é uma saga. A gente começou a tentar achar coisas que você gostasse de fazer. E aí, no meio dessa conversa toda, gente, Adriana, você formou em quê mesmo? Veterinária, Veterinária. minha gente. Inteira. No meio disso tudo, eis que a gente vai e começa a achar coisas que davam prazer para Adri. E dentro dessas coisas que davam prazer, estava o quê? Culinária. A Adri. Não, Josi, sabe o que que eu tenho muito assim na minha memória? Sempre penso nisso. No começo da nossa terapia, das nossas sessões, Ah, você me perguntou o que que eu gostava de fazer, o que que eu sentia para fazer. Você lembra? nada. E eu fiquei assim, Ah, muda, calada. Eu não sabia o que responder, porque eu não gostava de fazer nada. Nada me dava prazer. Eu não tinha prazer em sentar e assistir um filme com o Felipe, porque eu estava sempre ansiosa. Eu tinha que levantar e ir para algum lugar. Assim, aquele lugar que eu estava não estava bom. Na minha cabeça, eu tinha que sair dali. Eu não tinha prazer em sentar e comer uma comida, uma coisa gostosa. Eu não percebia que eu estava comendo uma coisa gostosa. Eu não apreciava. Então, assim, eu não sentia prazer em nada. Ah, você sente prazer em sair com os amigos? Você sente prazer em passear? O que que você gosta de fazer? Algum esporte? Onde você gosta de ir passear? Nenhum lugar, nada. Não consegui responder nada. Aí eu falei, não. ai, gente, vocês têm noção do que é sair disso? Disso aí que ela tá dizendo. Isso aí foi bem antes, quando ela começou. Aí passa por todo esse processo todo. E aí, agora, quando vocês forem no Instagram da senhora Adriana, vocês verem essa mocinha com projetos, vocês vão aplaudir assim, olha, com o corpo, com com a alma. Por quê? Porque apesar de tudo isso, apesar de toda essa dor, de todo. Exatamente, olha lá, deixa a gente salivando com as delícias culinárias. Eis que, no meio disso tudo, a gente vai trabalhando esse processo de sentir prazer, se conectar com o prazer. A Adriana descobre o prazer de cozinhar. Mais ainda, a Adriana descobre o prazer de fazer quitandas, coisinhas gostosas. E aí a gente foi trabalhando isso. Será que é uma coisa. Pegar os cadernos antigos da avó, de não sei quem, e fazer, e não sei o quê. E hoje, Dri, conta aí, como que estão as coisas hoje? Então, deixa eu só finalizar o final da historinha da Marina, né? Que aí depois
home care, tudo bem. Depois ela Gente, pegou não, peraí. Covid, foi mais Vocês um. acreditam? O dia que a Adri me diz, Marina pegou Covid, eu falei, Deus, o que que tá acontecendo? E ela casa a não ser para o pediatra. Mas aí ela pegou Covid, ficou doentinha, foi mais uma incerteza, porque a gente não conhece direito esse vírus, né? Assim, por mais que a gente já tá, o Aham, quê? No sei terceiro ano lá, de pandemia, 200 anos já. parece 200. Mas assim, é um vírus novo, Sim, né? Então, assim, ainda sim. mais em bebê, o que me confunde é que as notícias falando que em bebês não era tão assim os sintomas, né? Ela tirou de letra. É, Depois, aliás, um pouquinho antes disso, ela fez a gastrostomia, foi mais uma cirurgia, foi mais uma, assim, uma batalha dentro do meu coração, porque foi uma cirurgia eletiva, né? Nós que optamos por colocar a gastro com indicação do pediatra, claro, mas foi uma coisa que a gente teve que decidir, então foi mais uma coisa difícil. Depois disso vieram as crises, porque agora ela é diagnosticada com síndrome de West. Então, são epilepsias de difícil controle. Ela já está no sexto medicamento para epilepsia. E ainda não controlou, já melhorou assim 95%, mas não controlou ainda. Então, assim, é uma luta diária. Mas a cada pista que a gente vê nela, assim, a cada evolução, quando ela começou mesmo com as crises, assim, que as crises estavam muito intensas, ela só olhava para o lado direito. Você podia virar ela para todos os lados que você quisesse, ela só olhava para o lado direito, com o olhinho assim. Agora ela já olha para todo lado, a gente acompanha a gente, ela olha nos olhos, assim, parece que quer conversar. Então, isso, para uma mãe que tem um bebê normal, talvez isso seja tão, Corriqueiro. assim, passa tão batido, né? Mas tão corriqueiro, exatamente, assim. Aprendeu a Ah, que andar? legal, aprendeu a Aprendeu a andar. andar, aprendeu a sorrir? Normal. Acontece mesmo, pronto, passou. Mas, assim, com a Marina, parece que é tudo diferente, porque como ela tem paralisia cerebral e síndrome de West, que a síndrome de West ela atrasa o desenvolvimento. Então, assim, além de atrasar o desenvolvimento, ela ainda perde coisa que já desenvolveu. Então, o que vem dela para nós é assim, uma conquista muito grande, é uma felicidade muito grande. Então, só o fato dela, assim, se a gente passa na frente dela, ela vira o olhinho assim para olhar, isso já é uma coisa tão maravilhosa pra gente, sabe? Ela começou a mexer a linguinha dentro da boca, isso é assim, fantástico, sabe? Ela parou de mexer os bracinhos, depois das crises, então é, agora, às vezes, se ela tá incomodada com alguma coisa, ela dá uma levantadinha assim no bracinho. Isso pra gente é tudo. Então, assim, às vezes, vocês, mães, comemorem as pequenas conquistas, porque isso é tão importante. Tri do céu. Gente, toda vez que vocês virem uma fotinha da Marina no Insta da Dri, nos stories, vocês enviem, assim, muito amor do coração de vocês, sabe? Porque vocês estão entendendo que ela olhar pro lado esquerdo e pro direito, isso é vitória. Entendeu? É muito. A hora que tem uma fotinha dela, a hora que tem um negócio. Gente, é muita vitória. É muita vitória. Isso faz a gente. Oi, pode falar, Adri. Isso faz a gente pensar exatamente nesse ponto que a Adriana falou. Gente, qual é o bendito propósito da vida? A gente está o tempo inteiro querendo que as nossas crianças elas sejam um pouquinho mais desenvolvidas do que realmente são, né? E aí a gente quer, com 6 meses a criança já tá não sei o quê, com 7 tem que estar não sei o quê, com 8 tem que estar não sei o quê. E aí a criança ela tem energia e ela pula e ela corre e aí eu tenho uma cliente que está passando justamente por isso, me dá muita raiva porque a escola não consegue lidar com a energia da criança. Eu falo, pelo amor de Deus, criança tem que ter energia, criança tem que ter. A função do adulto é segurar. Se você precisa segurar seus filhos porque eles têm muita energia, porque eles estão. Oh, que bom! Ai, é o trabalho Exato. deles.
Então, assim, contar a história da Dri, eu acho que toca em muitas áreas da nossa vida. Eu acho que olhar para a Dri, essa menina que já passou por tudo isso e que entende, gente, que não foi assim. Ah, eu pode mandar, pode mandar, pode mandar. Não, é um dia. Não, não, foi um dia de cada vez. Foi descer lá Foi. embaixo e sofrer cada um desses processos, olhando para cada um de uma vez. Então, hoje, quando vocês virem a Adri fazendo coisas, vivendo coisas, a Marina, né? Ela sempre posta ali coisinha. A Marina foi na doutora tal, a tia tal tá cuidando da Marina fazendo não sei o quê. Olhem para isso de uma forma amorosa e inspiradora para a vida de vocês. Todo mundo aqui tá dizendo tanto que tá orgulhoso de você, tanto que você é uma inspiração. Ai, gente, manda mais que ela merece. E aí, nesse processo todo, conseguir fazer esses movimentos que a Adri fez, de hoje você tá morando, né, junto com sua mãe, seu pai, aí é outra história também, né? Um dia a gente vai Cenas falar dos próximos só sobre o Natal. Um dia a gente fala sobre isso, gente. Um dia a gente fala sobre isso. A história da vida da Adriana e da família como um todo, eu acho que, na verdade, Manu e Marina, elas vieram com, vamos dizer assim, um propósito muito amoroso de conectar as pontas e juntar as pontas e dar uma nova oportunidade de reviver de forma amorosa experiências familiares. Isso é muito maravilhoso. Acho que todo mundo foi abençoado aí dentro dessa família pela vida da Marina, pela história dela, não é? Muito lindo isso, gente. Uhum. Eu até estava comentando com a minha mãe essa semana que eu não enxergo o falecimento da Manu como uma perda. Eu não enxergo isso como uma coisa ruim, porque isso me ensinou tantas coisas, me aproximou tanto de Deus, me amadureceu tanto que não consigo ver isso como uma coisa ruim, como uma perda, como uma coisa trágica. Eu enxergo isso como uma coisa positiva. Que bom que isso aconteceu, porque olha quanto fruto nasceu. Tá. Entendeu? Quanto fruto Exato. isso deu. É olhar para os movimentos da vida, não com. Gente, é muito, é muito desafiador a gente não fazer a pergunta. Peraí. E aí a gente tem uma outra questão, né? Que você vê todas as pessoas. Aí, a partir desse momento que você está vivendo isso, você vê um monte de mulher grávida, numa boa, tendo. Aí você fala, mas, gente, como assim? Por quê? É muito desafiador e você vai se questionar. Se você está assistindo essa live agora, em qualquer momento da sua vida, você está passando por uma situação parecida com a da Adri, tá tudo bem que você se revolte, tá tudo bem que você se pergunte, mas, cara, por que eu? Por que que fulano assim e eu não? Tá tudo bem você sentir isso, a gente tem que olhar para isso e acolher. Jamais sinta vergonha das coisas que você sente ou se deixe levar pela culpa. Busque ajuda sempre. Busque ajuda. Nós podemos buscar ajuda. É permitido buscar ajuda e ter uma mão para segurar. É permitido para nós, né? Agora, e aí, de veterinária para mãe de gêmeas, para vivendo luto, para passando essa situação toda. Um ano e agora, Dona Dri é oficialmente a nossa confeiteira. Como veterinária, uma ótima confeiteira, Josi. Como veterinária, sou uma ótima confeiteira. Tá vendo porque eu tô falando que isso aqui tinha que ser feito com as crianças no ensino médio para poder escolher coisas que têm a ver com a minha essência? Dri, quais são os planos para o futuro próximo? Olha, se Deus quiser, e Ele quer, claro. Mas, quem sabe começar a vender os cookies. Estou em planejamento. Eu Quero estou muito. esperando
por isso, vocês não sabem, vocês não têm ideia o quanto que aqui no background eu tô. Vai, Dri, vai, Dri, vai, Dri. Assim, não pelo dinheiro, mas porque depois de todo esse processo, de toda a minha cura, de toda a minha mudança, eu encontrei uma coisa que eu gosto É e isso. que eu sinto prazer em fazer. Então, uma das metas de 2023 é essa. A outra é me dedicar com a Marina, assim como eu me dediquei em 2022, que foi bastante. Então, assim, não vou falar Não, mais que não tem como, 2022, gente, porque acho sério. que é Não tem. impossível. Então, é, depois que as coisas voltarem ao normal, a gente quer ir para nossa casa de novo, eu, Felipe e Marina. Porque por enquanto a gente tá ficando na minha mãe, né? No meu pai, por conta da ajuda, todo o espaço que tem aqui. O que é E. super importante, que Ah, aliás, nossa, gente, nesse momento foi essencial o apoio, a presença, o estar perto, né, Dri? Foi essencial para todo mundo. essencial. E assim, uma coisa que eu quero falar para vocês é que às vezes as dificuldades vêm, mas a gente tem que ver o lado bom disso. Tem que saber tirar proveito disso, né? Porque não adianta a gente lamentar. Eu tenho muitos motivos para falar que o ano de 2022 foi péssimo. Muitos. Porque, assim, todos os meses desse ano, sem exceção, tiveram dificuldades. Não teve um mês que passou que eu falei, nossa, esse mês foi tranquilo, a Marina tá estável, a Marina não tem nada. Então, todos os meses foi dificuldade. Mas foi o melhor ano da minha vida. O melhor. Assim, disparado, o melhor. Por quê? É, Eu amadureci muito. Eu ganhei ela. Só o fato de estar com ela já é muito gratificante. É muito gostoso. A minha relação com os meus pais melhorou muito. Muito, muito, muito. Com a chegada da Marina, da Manu, assim, tudo mudou para melhor. Então, além disso, eu me aproximei mais de Deus. Eu comecei a estudar mais a Bíblia, estar mais próxima de Deus, estar mais conectada, me dedicar minha vida mais a isso. Porque às vezes o tempo passa tanto que a gente não tira um minutinho para falar com Deus, para agradecer, para pedir, para conversar, para estar mais próximo. E esse ano eu tirei não só um minutinho, mas muitos minutinhos. Então, só isso já é motivo de ter sido o melhor ano da minha vida. E assim, os anos anteriores eu ganhei muitas coisas materiais. Ganhei carro, troquei de carro, viajei para os Estados Unidos, formei na faculdade, casei, muitas conquistas. Mas assim, nada paga a experiência que eu tive esse ano, que me trouxe todas essas coisas, amadurecimento, proximidade com Deus. Então, assim, tomara que isso continue para os próximos anos. A cabeça que eu tenho hoje para passar pelas dificuldades, nossa, assim, totalmente diferente. E outra coisa, esse ano eu comecei a tratar a depressão que já vinha crônica, assim, de muitos anos, né? Então, isso também é motivo de ter Exato. Eu sido o melhor falo o ano da minha seguinte, vida. gente. Prestem muita atenção nisso e levem isso para sua vida. O seu pior momento pode ser a sua melhor oportunidade, pode ser a grande oportunidade da sua vida. Foi exatamente Então, se isso. você está assistindo agora, não importa qual é o momento que você está vivendo. Se tem qualquer coisa aí que você diz, eu não aguento mais, meu Deus do céu, por que eu? Por que isso está se repetindo? Por que eu estou vivendo isso? Esse pode ser o melhor momento para você finalmente se movimentar e buscar resolver o problema na raiz, de uma vez por todas. Uhum. E aquilo que eu postei Lindo, em Reels no gente. começo do ano, Lindo o né? Reels dela.
Porque assim, talvez durante o processo a gente se pergunte, mas por quê? Por que que eu tô passando por isso? Por que que Deus tá me podando? Mas às vezes Deus poda para que a gente gere frutos. Por exemplo, se eu não tivesse passado por tudo isso, por todo o processo de depressão, por todo o processo de luto, pela perda, por todas as dificuldades com a Marina, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês e contando minha experiência, minha Mudar de vida história. total. Tipo, Então, deu um. assim, é uma reviravolta. Então, assim, às vezes a gente passa por processos, a gente é podado, e dessa poda a gente consegue gerar frutos. A gente consegue tocar a vida Ai, de outras pessoas. gente! Então, Ai, que orgulho! Ai, meu Deus, tem que jogar essa menina, mostra ela! E ó, já tem gente aqui falando, traz os cookies para posto, os melhores cookies que eu já experimentei, já tem fila de espera. Vocês aguardem essa levar. Adriana com o seu business começando em Tô com medo. 2023, horas. Vamos lá bater na porta dela. Adriana, quero meu nome nessa lista. Dri, foi, como sempre, uma honra falar com você nessa noite. Quase 2 horas de conversa. Nossa, é que a minha história é longa. Mais de praticamente 150 pessoas o tempo inteiro ouvindo a gente. Que maravilha! Que coisa linda poder Bom, tocar a vida dessas pessoas. É incrível. Preciso digerir tudo isso, pôr em prática. Quero vocês. Vem, Mari, vem, tem junto com todo mundo. olha, reservo meu horário aí toda semana, porque um monte de gente que você tá atendendo, eu tô com O teu medo. nome, minha filha, tem ali, ó, até uma tagzinha específica. Isso aqui não sai daqui. Posso Obrigada ficar pela sem. tua disposição em abrir a tua história com a gente. Obrigada pela Imagina. a tua coragem de vir aqui e o teu desprendimento, a tua capacidade de se doar dessa forma e tocar tantos corações. Eu tenho certeza que tem gente que se sentiu muito abraçada por você, pela tua história. E hoje eu tenho certeza, pelo que eu li aqui, tem muita gente que já te conhecia, mas não sabia o quanto você era forte, incrível e admirável. E a partir de agora vai se inspirar, não é verdade, minha gente? Não é verdade? Gente, muito obrigada por vocês que estiveram com a gente até aqui. Dri, Obrigada. um beijo. Dá tchau aí pra galera. Tchau, gente. Muito obrigada por ficarem aqui escutando a minha história. Espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho na vida de vocês. E eu estou à disposição para Isso. caso alguém queira conversar sobre depressão, sobre algum processo que esteja passando, que seja parecido com o meu. Estou aqui à disposição de todo mundo para quem quiser conversar. Conto mais um pouquinho da minha história, da minha experiência, Gente, dou vocês uma força aí. ó, um dia eu vou vir aqui e vou falar para vocês. Quem lembra que na live eu falei que vocês iam escutar muito falar de Adriana? Quem lembra? Vocês vão ver ainda o que o futuro ainda reserva para a história de vida desse ser humano maravilhoso que eu amo do fundo do coração e que agora já faz parte da minha história. E aí eu quero finalizar essa nossa live tão especial dizendo que a imersão da criança interior de janeiro, 4 encontros super especiais para a gente fazer esse processo que a Adriana passou também. Está com as inscrições abertas e até o dia 4, quem já é minha cliente tem desconto. Quem está no grupo do WhatsApp tem desconto. Só até o dia 4. Depois do dia 5, o preço volta ao preço normal e não tem mais cupons de desconto. Se você quer dar de presente para alguém, gente, esse é o presente, tá bom? Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E, obviamente, que essa live ficará salva. É óbvio.
A turma aí só façam, é Um incrível. grande beijo, minha querida. Obrigada por todos os comentários, gente. Não consegui ler todos os comentários, mas consegui ver aqui. Então, Dri, as pessoas estão assim te enviando muito amor, dizendo que você é realmente uma inspiração para elas a partir de agora. Então, vocês vão lá, gente, vão lá no Insta dela e manda, Dri, eu assisti a live, manda muitos coraçãozinhos, muitos, 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 para ela receber o amor que nós estamos enviando aqui para ela. Bom, gente, muito, muito obrigada. Eu encerro por aqui a nossa live de hoje. Obrigada, 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 obrigada. Um beijo, meu amor. E até a Beijo. próxima. Uhul! Até Tchau.